sido grandemente abençoado. Mas eu quero deixar uma palavra para você e para mim neste dia, que está em Isaías, capítulo 43, verso 2. Isaías, capítulo 43, verso 2. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O segundo texto que eu queria que você guardasse também no seu coração está em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E o verso 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Glória a Deus. Querido, por que nós elencamos esses dois textos? Nós estamos passando períodos difíceis, períodos de isolamento social, lockdown, e muitas pessoas aflitas, adoentadas, né? Alguns falecimentos que têm acontecido em Belém. E esse texto traz para a gente algumas promessas de Deus para nossas vidas, né? Esse primeiro texto que está em Isaías, quando ele fala que passaremos pela água, e Deus é conosco, e passaremos pelos rios, eles não vão nos submergir, e vamos passar pelo fogo, e não nos queimará, nem a chama arderá em ti. Então, esse texto já nos remete a aflições, a tribulações, a dificuldades. Então, nós estamos sujeitos a tudo isso também. Nós estamos sujeitos a passar por essas tribulações, essas dificuldades, né? Jesus passou por tribulações, passou por dificuldades, né? Foi morto, morte de cruz, né? E passou coisas terríveis na terra. Mas ele disse assim: olha, tem de bom ânimo. No mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós vamos vencer também. Então, ele não nos promete uma vida sem tribulações, sem aflições, mas que nós vamos vencer todas elas. Então, eu queria que você guardasse alguns pontos importantes aí neste momento que estamos passando, de tribulações, de dificuldades. Primeiro, que a tribulação ela é necessária. Mas por que é necessária? Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, né? Mas ela é necessária. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, nós não ficamos isentos de passar por tribulações. E essas tribulações, elas acontecem na nossa vida para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa ter uma musculatura espiritual, que a gente possa ter mais fé, que a gente possa ter mais confiança em Deus, né? E isso vai acontecendo. Nesse texto que nós lemos de Isaías, que diz que nós passaremos por águas, por rios e por fogo, a gente vai vendo que isso é de uma forma gradual, né? Que a gente vai passando de uma situação por outra. E assim, também, todos nós vamos um dia passar. E agora estamos passando todos juntos, né? De uma forma coletiva, por esses tempos difíceis, tempos desafiadores, né? Mas como muitos falam, são tempos difíceis, desafiadores, mas de muitas oportunidades também. E uma coisa nós temos certeza, que esse tempo também de dificuldade, ele vai passar. E que dias melhores virão, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus ele é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você entendeu? Então ele está falando, Paulo está falando que não vai vir sobre nós uma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das nossas forças. Então, mesmo essas tentações, tudo que passamos, Deus está vigilante quanto a gente. Ele não vai deixar passar além das nossas forças, mas Ele vai nos dar livramento para que a gente possa suportar essa tribulação, né? E quando Ele diz que passaremos pelas águas, é momento de perseverança. Nós temos que perseverar. Isso fica claro, né? Ele não diz no texto assim, quando você passar pelas águas, mas ele diz assim, quando se passares, né? Então não é se nós vamos passar, nós vamos passar. Se passares, pode acontecer de passarmos pelas águas. Então nós temos que olhar as promessas de Deus. Esse texto ele é uma promessa para nós, é uma promessa de Deus entre as mais de 8.000 promessas que Deus tem para nós.
ele tem muitas promessas. Se agarre nessas promessas. Dessa, de passarmos pelas águas, passarmos pelos rios e passarmos pelo fogo, Deus está dizendo que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos dar livramento. Essas dificuldades, ela tem um propósito de moldar o nosso caráter espiritual e fazer com que cheguemos mais perto de Deus. Não só alcançarmos o êxito almejado, mas se perseverarmos, a tribulação ela vai produzir perseverança. Para sermos vitoriosos na tribulação, precisamos perseverar. E só assim nós vamos adquirir experiência, como está no texto de Romanos, capítulo 5, né? Primeiro nós passaremos por tribulações, mas na tribulação a gente persevera, fica firme, irmão. Você vai passar, esta pandemia vai passar, este mal vai passar, esse vírus vai passar, vai vir uma cura, vai vir uma vacina, Deus vai dar um livramento, né? Mas a gente tem que perseverar. Ele diz que no texto de Romanos que a perseverança traz experiência. Então, nós não podemos adquirir a experiência sem passarmos por essa tribulação, por essas dificuldades. Assim como a gente trata com filhos que a gente não quer que eles passem por dificuldades e problemas, assim também Deus. Ele olha para nós e também não nos quer que tenhamos dificuldades, aflições, mas não tem uma outra forma de nós aprendermos, de nós termos experiência sem passar por elas, sem passar pelas tribulações. Então, perseverando nas tribulações, nós teremos experiências com Deus, confiança em Deus, né? E através dessa experiência, nós vamos ter uma esperança. Então, uma esperança que Deus sempre, nas próximas dificuldades, nos próximos problemas, nas próximas dificuldades, assim como Ele nos livrou nesta, Ele vai nos livrar nas outras também. Então, essa confiança, essa experiência e essa esperança, ela só vai vir quando a gente passa pelas tribulações. Então, nós temos que ficar constante, sempre abundantes na obra do Senhor, confiante que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos livrar, não é? Tem dois tipos de crentes na igreja, né? Tem aqueles que são os incrédulos, mesmo convivendo entre nós, tem aqueles irmãos que a gente chama assim, aqueles irmãos só andam na carne, é carnal, né? Mas tem muitos também, na sua grande maioria, que são os crentes espirituais, que não vivem pelos olhos, mas vivem pela fé, né? Então o carnal, ele acredita em coisas naturais. Nesse exemplo, por exemplo, da palavra, que fala que nós passaremos pelas águas, a gente pode até pensar que seja uma coisa natural. É natural. Quantos já não passaram por uma situação de afogamento e de repente, né, conseguiu se livrar? Mas quando ele fala em passar pelo fogo e não se queimar, aí é uma coisa sobrenatural. Então, tem as diferenças do que é natural e do que é sobrenatural. Eu lembro que uma vez, com uns 10 anos, eu fui passar nadando por debaixo de uma balsa e não conseguia atravessar ela de um lado para o outro. Quando chegou na metade, eu me desesperei. Mas aí eu pedi para Deus, digo, Senhor, não deixa que eu morra aqui, me ajuda, né? Aí, como que num passe de mágica, eu consegui sair do outro lado. Mas eu tive confiança, e lembro até hoje, que foi Deus que me deu aquele livramento ali aos 10 anos de idade, porque eu pedi para socorro para o Senhor, né? Então, muitos de nós têm essa experiência, uma experiência quase que natural, mas uma experiência sobrenatural de fogo, de passar por uma grande tribulação, são poucos. Mas esses poucos que passam por essas grandes tribulações, grande desafio, são para que Deus use esses testemunhos e o que Ele faz, esses milagres, para alcance de muitas vidas. Através do teu testemunho, através do meu testemunho, a gente alcance outras almas para o reino de Deus. Quando a gente passa pelos rios, aí já é uma experiência maior. Lembra que ele diz que passaremos por águas. Então, são níveis de tribulações, de dificuldade que nós vamos passar. Passar pelas águas, então depois passaremos pelos rios. Quando o profeta fala em rios, é óbvio que ele está se referindo a uma situação um pouco mais difícil do que quando a gente passa por águas. Note que ele estava falando de uma tribulação de uma maior dimensão. E isso mesmo acontece na nossa vida. Primeiro vem as águas, né? Vem aquelas tribulações, aquelas dificuldades, depois vão se aumentando, vão se avolumando, né? Virando rios, verdadeiros rios de tribulações sobre nós. Mas ele, assim nesse texto, ele diz que as águas não vão te submergir, em nome de Jesus. Elas não vão te afogar. Você vai passar por elas. Então fica firme.
Para você ter essa experiência de não ser afogado, é necessário passar por essas dificuldades, mas é preciso perseverar. Persevera para você poder dar o teu testemunho, para você poder contar a tua vitória, atravessar por outro lado. Eu creio que este momento de dificuldade que você está passando, neste período que nós estamos passando, vai ser um período que você vai atravessar esse rio, você vai atravessar para o outro lado e vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Estaremos todos juntos cantando, louvando e agradecendo ao Senhor. No outro ponto que fala o texto de Isaías, que nós passaremos pelo fogo. Então é o momento de nós termos, já passamos pelas águas de perseverança, passamos pelo rio da experiência e agora ao passarmos pelo fogo, nós teremos esperança. Então essa é uma promessa para nós, mas é uma promessa só para quem é espiritual, para quem entende o sobrenatural de Deus, porque nessa fase é muita luta, muita dificuldade, mas permanece firme. O fogo, ele é um elemento que depois do poder de Deus é um dos maiores poderes que existe no universo. O fogo que ele queima a madeira, dissolve o ferro, o ouro, a prata. O fogo ele evapora a água, transforma em pedras, prédios inteiros, né? Derruba, queima casas. A gente tem visto muitos exemplos disso. O fogo é destruidor, mas a Bíblia diz que se nós passarmos pelo fogo, não te queimarás. Olha só que bênção, né? Não foi assim com Daniel, né? Não foi assim com os amigos dele, Sedraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não foram queimados. Deus deu livramento ali. Então assim também Deus vai fazer conosco. No momento da dificuldade, do problema, da aflição, de grande tribulação, que estivermos passando pelo fogo, Deus é conosco, Deus é com você nesta hora e vai te dar o livramento, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Olha só que bênção, é só Deus que pode fazer isso, nos livrar da grande livramento, né? De coisas que a gente não vê, que a gente não tem como mensurar, do tamanho da dificuldade, a gente olhar e dizer assim, não tem mais jeito, não tem mais saída. Muitas vezes, pessoas nesse período de grande tribulação, grande dificuldade que estamos passando, desejam até a morte, porque eles não vêem uma solução, não vêem como resolver, não tem uma saída. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm a fé e confiança que se não tiver porta, Deus vai abrir uma porta, que Deus vai mover o sobrenatural dele, que vai criar uma circunstância para que você possa resolver o teu problema. Assim Ele vai fazer. Eu creio que Deus tem isso para nós. Só os perseverantes que já passou pela correnteza da tribulação, que como saberemos se são os perseverantes? Se não formos submetidos da tribulação, se nós não passarmos pela tribulação, a gente não vai saber, não temos como ter uma experiência, né? Então, nós precisamos passar por isso para que a gente entenda o propósito de Deus na nossa vida. Em tudo que passarmos, nas tribulações, nas dificuldades, passarmos pelos rios, pelas grandes tribulações de fogo, nós sabemos que tem um propósito nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Segundo o seu propósito. Então, Deus, todas as coisas, a tribulação, a dificuldade, elas cooperam para o nosso bem. Coopera para o teu bem. Então, mesmo esse momento de tribulação, dificuldade, ele está cooperando neste momento para o teu bem. Quando você olhar para a tua história e olhar por este tempo que estamos passando, de pandemia, de isolamento social, de lockdown, vai ser um momento de grande aprendizado, que vai servir para toda a tua vida. Diz assim, eu passei por aquilo, eu passei por aquela situação, passei por aquela enfermidade, por aquela doença, e fui vitorioso em nome de Jesus. Então, assim será na tua vida. Você vai passar. Em Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim, porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Então esse momento que está passando, essa tribulação, essa dificuldade, nem se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda nesta terra, e muito mais ainda quando você chegar no céu. Então fica firme, continua firme, confiante em Deus, que Ele vai estar contigo, que Ele vai te dar livramento, que Ele vai te socorrer no momento certo. Então continua,
nos pés do Senhor, clamando, orando, pedindo. É momento da gente estar mais perto de Deus. No momento da dificuldade e tribulação, é o momento em que a gente mais se aproxima de Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Mas eu profetizo para ti, e a palavra que está em Atos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nenhum dos teus vão se perder, em nome de Jesus. Faz a tua célula, reúne a tua família, faça a leitura da palavra, medita na palavra, compartilha, canta hinos de louvor ao Senhor, ora junto com eles. Deus vai alcançar toda a tua família em nome de Jesus. Ele vai te abençoar, Ele vai prosperar. Esse tempo difícil vai passar e o melhor de Deus está por vir e vai vir na tua vida, e vai vir na tua casa, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem muitas promessas. Ele diz em Salmos capítulo 113, verso 7, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Está passando necessidade? Está difícil? Está desempregado? Está doente? Fica firme com o Senhor, continua firme com Ele. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te guardar e vai fazer você sentar entre os príncipes. É assim a palavra dele. Ele nos levanta, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos coloca no colo. É assim Ele quer fazer contigo. E muitas vezes a gente quer fazer só na nossa força, no nosso braço, mas a gente tem que confiar no Senhor. Ele diz lá em Salmos capítulo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Então Deus está contigo, por onde você passar, se estiver passando pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, Deus é contigo, Deus vai cuidar de ti, Ele não vai deixar você morrer. Ele tem promessas ainda para a tua vida. Receba essas promessas de Deus, se agarre nelas. Promessas de ver os teus filhos crescendo, de ver os filhos dos teus filhos, dos teus netos, como está em Salmo 128. Assim Ele faz, assim Ele quer fazer na tua vida. Então continua perseverando. Em Salmo 27, verso 5 diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Que é a rocha? A rocha é Jesus. É Ele quem vai te guardar. Ainda que você passe essa tribulação, essa dificuldade, Ele vai te guardar, Ele vai te carregar, Ele vai te dar um escape, Ele vai dar uma saída. Confia no Senhor, entrega esse problema para Ele, confia nele e o mais Ele fará em nome de Jesus. O Senhor é contigo, querido. Deus te abençoe, Deus prospere a tua vida, Deus levante a tua família, te levante desse leito e faça você uma pessoa saudável em nome de Jesus. É confiança em Deus, é crer nas promessas dele para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você neste dia. Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, ó Deus, que ouviu essa palavra de promessas de Deus. Senhor, que passaremos pelos rios, Senhor, que passaremos pelas águas, pelo fogo, mas o Senhor vai nos guardar, assim como está no livro de Isaías, que o Senhor vai nos guardar, que o fogo não vai nos queimar, que as águas não vão nos afogar. Senhor, eu te peço neste dia, Senhor, olha por este homem, por esta mulher que ouviu esta palavra, passa por dificuldade financeira, por problemas, Deus não tem o alimento, ó Pai amado, está doente, está aflito, em nome de Jesus, Senhor, repreende toda dor, todo mal, toda enfermidade, toda doença, restitui a saúde, meu Deus. Pai, restitui um emprego, Senhor, abre portas de emprego, aquele que está desempregado nesta hora, Senhor. Pai amado, abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medidas sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Receba esta palavra, receba esta oração. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E até o próximo programa. Amém.